Então, primeiramente, boa tarde a todos, aqui em Cuiabá. Em Brasília já é boa noite. Gostaríamos de agradecer ao Ramon por ter aceito o convite e estar participando desse nosso projeto, Turismo e seu papel de desenvolvimento. Hoje estamos iniciando essa terceira live com a temática Turismo e Gastronomia. Já abordamos turismo e evento, turismo e meios de hospedagem, e agora chegamos em mais um dos segmentos que tem sua importância dentro do setor e que também sofreu com essa pandemia. Então nós vamos estar trazendo uma contextualização, apresentando algumas informações pertinentes e como o setor vem se ajustando para esse novo normal que estamos nos preparando. Mas antes, eu gostaria de apresentar o Ramon. Ramon Garbim é mestre em turismo pela Universidade de Brasília. Atualmente ele é docente do curso de gastronomia do Instituto Federal de Brasília, nas áreas de ensino técnico e superior, em alimentos e bebidas, desde 2013. Ele também é sommelier de cervejas pelo Instituto da Cerveja Brasil, ICB, e é pesquisador atuante na área de turismo com foco em gastronomia, cultura e lazer. Acima de tudo, é um colega que nós mantivemos contato, hoje somos amigos, e é uma satisfação, Ramon, que nós possamos sair da UNB e agora estar colocando em prática esse projeto, nesse desafio. Bem-vindo a essa live conosco. Obrigado, Edu. Primeiro é uma honra estar aqui, né? É um projeto que você me procurou inicialmente, conseguimos desenvolver uma temática. Fala de gastronomia sempre é uma questão complicada de fazer essa quebra de paradigmas dentro dela, então é sempre uma honra poder conversar sobre esse assunto, tentar alterar um pouco a percepção das pessoas sobre essa área, que às vezes é muito focada em algumas narrativas da mídia, de programas, e mostrar que existe toda uma vertente dela dentro do turismo, dentro da antropologia, sociologia, história, que não fica só focado nessa questão mercadológica de produto, de pratos de você sentar para comer uma comida, né, num restaurante. Bom, então, primeiro de... Pode continuar. Pode falar. E, assim, é muito interessante como... Se eu passar uma moto, é muito interessante como a gente vê essa transformação acontecendo aos poucos, né, no cenário brasileiro. A gente tinha uma gastronomia... Temos ainda, né? Eu me formei em 2008 na faculdade de gastronomia pela Uneuro e nós basicamente tínhamos um ensino totalmente voltado para a técnica, né? O que é técnica? Como você faz esse prato X, esse prato Y, qual que é a técnica correta? Essa é uma palavra que a gente escuta muito dentro da gastronomia. O pudim correto é esse, o arroz correto é esse, o jeito de se fazer esse prato de forma correta é esse. E a gente, na época da faculdade, obviamente não questiona, né? A gente obedece, aprende as técnicas e só mais lá para frente que começamos a questionar por que é o correto, o que é correto, né? Quer dizer que o pudim da minha avó que tinha furinho era incorreto? Eu adorava o pudim da minha avó, eu adorava... era a coisa mais gostosa de uma sobremesa para mim na minha infância, por exemplo. E uma vez eu até fui questionado pela minha própria reitora, que é japonesa, e a gente falou, vamos fazer uma prova de técnica, vamos fazer arroz. Né? Daí o arroz soltinho. Ela falou, mas eu sou japonesa, eu como arroz, né, mais papado, né, naquela forma mais onigiri, né? Não é essa coisa do grão solto. E daí você começa a se questionar, assim, tipo, o que é correto, né? Em diferentes culturas, o jeito de fazer arroz, o jeito de fazer o pudim, o jeito de fazer certa coisa vai ser diferente, mas pegamos essa doutrinação europeia, né? E daí é muito interessante a gente poder ter um bate-papo para conseguir começar a quebrar esses paradigmas que existem na cozinha. Bom, Ramon, primeiro de tudo, traz pra gente hoje, no curso que você atua,
gastronomia, quais são as competências, quais são as habilidades, como que você está vendo hoje esse trabalho da academia e se na teoria e na prática a gente está conseguindo agregar valor? É um trabalho que eu acho que está em uma grande construção. A gente tem um problema, eu acho que generalizado, de entendimento do que é um ensino básico, técnico, tecnológico, primeira coisa. Então, você tem, por exemplo, no IFB, que é onde eu atuo, você tem um curso de ensino médio, que tem base técnica em cozinha e outro que é em base técnica de hotelaria. Você tem curso técnico em cozinha, outro em panificação, e você tem uma modalidade no ProEja, que é para jovens e adultos em bebidas, e você tem os cursos superiores. Então você está mexendo com uma modalidade ensino médio, uma modalidade pós-médio e uma modalidade superior. Só nisso, as habilidades e os conteúdos são totalmente diferentes. Né? Eu não vou dar a mesma coisa que eu dou para um menino, né? Para um aluno de superior, o que eu dou para um aluno de ensino médio. São competências completamente diferentes. E até a gente conseguir costurar esses planos de curso, inclusive que toda hora são reformulados, porque é uma coisa cíclica, né? A construção do saber é muito cíclico. Nós temos dificuldades. Então, até por próprias ideologias de tutores. Então, por exemplo, se eu tenho uma visão ideológica da gastronomia, eu vou, por exemplo, achar que o curso, na minha visão, por exemplo, que o curso técnico foi feito para você gerar capacidades técnicas bem doutrinadoras mesmo, como modos de preparo, modos de confecção de produtos mesmo, para a pessoa entrar no mercado de trabalho. Já no curso superior, ele vai aprender essas competências, mas a gente tem que dar um a mais de um lado do aluno pesquisador, onde ele vai entender, para além do produto, por que ele está criando aquilo, como que ele está criando aquilo, qual que é a importância daquele produto, qual que é o contexto cultural histórico que às vezes ele está inserido, né? Os porquês, né? Por que você vai fazer esse método, esse preparo nesse método e não no outro? O que isso pode fazer? E não só assim pensando numa característica cultural, não. Ele entendeu o conceito de uma forma mais holística. Como é que isso se desenvolve no mercado, economicamente? Qual que é a importância disso até para o pequeno empreendedor da cidade dele? Como que ele vai conseguir ter esses laços com ele e ter um diferencial de mercado também? Então, essas questões, pelo menos para mim no superior, são mais vívidas do que um curso técnico, que ele está lá para realmente adquirir uma habilidade específica, que é aprender técnicas de cozinha, aprender técnicas de panificação, como fazer um serviço, para entrar no mercado de trabalho. O superior também vai entrar, mas vai entrar com um olhar mais holístico da situação. E é interessante você tocar nesse assunto, porque em se tratando de Brasil, nós temos uma riqueza muito grande. E porque se nós pegarmos o exemplo do Brasil colônia, daquele processo de formação brasileiro, a nossa culinária ela é muito rica, ela é muito diversificada, ela tem essa miscigenação de um pouco europeia, um pouco africana, indígena. Então tudo isso aí influencia, tanto é que se nós formos ver a nível de Brasil, nas regiões, cada região tem seu diferencial, tem sua realidade, tem seu algo a mais. E isso acaba se tornando interessante porque nós temos como agregar valor em cada região do Brasil. Mas e essa gastronomia dentro da cadeia produtiva do turismo? Como que você vê a importância dela? Porque tem algumas regiões do Brasil que nós temos forte ainda a questão da sazonalidade. Então tem um certo período do ano que você tem um número de turistas e outros meses você praticamente fica a ver navios. Qual seria a importância da gastronomia, então, nesse contexto? Porque a gastronomia ela pode agregar muito para combater essa sazonalidade, né? Sim, eu acho que assim, como a gente estava falando, nós temos uma escola puramente europeia, né, de colonizadores europeus que exerceram seu poder na época e
por conta da colonização, fomos perdendo espaços da cozinha, da alimentação, de várias outras formas, por conta dessa colonização. O que, por um lado, é bom, porque trouxe certas tecnologias e tal, mas, por outro, vamos perdendo algumas coisas tradicionais, né? Por exemplo, na área da cozinha mesmo, preparos, receitas, coisas bem simples nesse ponto. Então, por conta dessa tradução que a gente faz, né, de que tudo tem que ser o perfeito da técnica europeia, a gente começa a massificar a gastronomia como uma forma de mercado apenas. Né? A gente começa a deixar de lado a cultura alimentar, as memórias gastronômicas, esquecer que existem esses produtos locais, esquecer que existem empreendedores pequenos, né? Pessoas que às vezes fazem um produto e só eles têm interesse em fazer isso, né? E isso pode se perder, vai se difundindo menos e depois se perde. Então, assim, o que eu acho que é interessante a gente lembrar que a gastronomia, ela, tipo, vai permear primeiro todas essas áreas do turismo, como você citou. Né? Então, ela está dentro do turismo. Você vai num hotel, no meio de hospedagem, ela está lá dentro. Você vai em um evento, ela está lá dentro. Você vai na história de um local, a gastronomia vai estar lá dentro da sociedade, dentro dos locais, né, os meios. Então, ela está dentro disso. E por conta disso, parece que as pessoas esquecem, como ela está tão entremeada em tudo, as pessoas esquecem que ela talvez possa ter uma importância, né, até para o desenvolvimento regional. Como a gente estava falando, o correto é o francês, então você vai pegar, sei lá, eu lembro que você tinha contado uma vez sobre o bolinho de arroz em Cuiabá, né, que é uma coisa que às vezes até é difícil de achar, que às vezes vai se perdendo, mas ainda é muito típico. E daí o cara vai ir para Cuiabá, por exemplo, e monta um restaurante francês. Ou vai, sei lá, para uma cidade do interior de São Paulo e monta um restaurante espanhol porque ele foi para a Espanha, adorou a comida, e daí vai se perdendo isso. E o desenvolvimento local não gera, ele não agrega o desenvolvimento local, né? Hoje a gente tem uma vertente na gastronomia muito mais voltada para... Isso não é totalidade, obviamente, né? Temos grandes empresas, temos grandes grupos que tendem a massificar a culinária, né? Mas hoje existe um enriquecimento muito grande do produto local. Então, você vê grupos de pessoas, chefes de cozinha, já fazendo essa movimentação de utilização de produtos locais, né? A Alex Atala começou com isso, com algumas ressalvas, mas assim começou com alguns projetos, trouxe algumas questões, né, pelo menos para a bancada da discussão, e isso é importante porque até alguns anos atrás não se discutia culinária brasileira. Não se discutia o que era, como que se fazia, o que é um produto regional, o que não é, o que a gente pode fazer para melhorar isso, o que não pode, qual que é a importância do pequeno produtor para a gente. Então, é importante, por exemplo, eu pegar a baunilha do Cerrado, ajudar o pequeno produtor que faz isso, que é um produto muito escasso aqui aqui perto da Chapada, para conseguir que ele se desenvolva, que ele se sustente, que ele consiga transformar isso num negócio, para que as pessoas tenham mais acesso a esse produto? Sim. Claro, de uma forma não tão explorativa, tentar desenvolver isso da forma mais correta e holística possível. Mas é importante, se uma pessoa não der esse primeiro passo, ninguém vai dar. Então, são vários produtos que hoje os chefes estão começando a dar esses passos. Então, cada produto que eles acham, que eles começam a achar interessante, eles incrementam, às vezes, no restaurante. E daí você tem os dois lados. O lado crítico, que é, às vezes, achando que ele está explorando isso, né? De uma forma, tipo, o cara está desenvolvendo isso para criar ibope para ele, para gerar fortunas, enfim. Mas, por outro lado, você tem que pensar que ele está trazendo à tona uma discussão que não existia. É uma discussão de que vocês estão esquecendo que esses alimentos, esses produtos, enfim, essas receitas estão se perdendo. Eu estou trazendo à tona que isso existe. Pode ter um lado
economista nisso, mercadológico, e sempre vai ter, e não existe problema em ter isso, essa é a grande questão. A gente tem que separar que existe problema em ter mercado, né? Tem problema em ter mercado predatório, massificado. Ter mercado não tem problema. As pessoas precisam sobreviver, a economia tem que girar também. E essa discussão às vezes morre por causa disso. Então, assim, é muito bom que esses chefes estão trazendo isso. Os ambientes de TV, por exemplo, que, na minha opinião, são muito show, né, começaram há alguns anos a se adequarem a isso, a trazerem outros nomes, apesar de ainda tentar fortificar um pouco dessa ideia da cozinha de batalha, de briga, de pegar fogo e não sei o quê, eles conseguem trazer pelo menos um pouco dessa discussão à nossa. E quando essa discussão chega à nossa mesa, começamos a nos questionar o que nós comemos, como nós compramos o nosso alimento, como a gente cozinha, né? Tem muitas pessoas que não cozinham e às vezes, que a gente pode falar depois, mas uma época de quarentena vai ser o primeiro momento que às vezes a pessoa vai ter para cozinhar e começar a ter um contato direto com isso. E chegar, e é uma evolução. O cara, desde começar e ver um programa, não, pô, por que eu não compro pé de alface orgânico do seu José ali da esquina, que tem uma fazenda, conversar com o seu José, ver como é que ele produz isso. É um caminho, né, e que as pessoas estão começando a fazer, estão começando a entender isso. E a partir desse momento que a gente consegue fortificar esses pequenos produtores, a gente consegue criar pequenas redes que podem virar redes, por exemplo, de roteiros turísticos, outro tipo de turismo, como, por exemplo, dentro do turismo de lazer, turismo de experiência, né? Esses pequenos locais. É interessante você trazer esse exemplo, porque, de um lado, quando você fala, fulano de tal vai montar um restaurante de gastronomia espanhola porque ele vivenciou aquilo, só que aí, em determinado momento, a gente para e pensa, mas será que ele fez uma pesquisa para verificar se ali naquela região que ele está implantando aquilo vai ter um público, vai ter uma aceitação? E, por outro lado, é essa preocupação que você está trazendo também de que, com essa retomada do setor, vai ser importante que nós possamos estar valorizando o local. Então, hoje nós temos alguns roteiros gastronômicos que já estão consolidados a nível de Brasil, né? A gente pode citar no Rio Grande do Sul e o roteiro de vinhos, Santa Catarina e Paraná, eles são muito fortes também. Tem uma com relação... rota de cerveja aí no Rio também, ali na Teresópolis, Rio de a Janeiro. região serrana do Rio, tem Minas Gerais tem o turismo gastronômico que é muito forte. São Paulo também, porque São Paulo é diferente. São Paulo agrega todas as culturas num único lugar, então tem essa... Só que, como você disse, Santa Catarina, Paraná, Morretes, Antonina, eles têm aquele diferencial que eles trabalham nesse roteiro com os pratos típicos deles. Mas é interessante a gente frisar que cada vez mais, nessa retomada do turismo, a gente precisa preocupar com o local. Então, quando você trouxe o exemplo do bolo de arroz aqui de Cuiabá, ele ainda é um carro-chefe, a Dona Eulália. É uma referência do bolo de arroz, do pão de queijo, da chipa, porque é justamente quando as pessoas vêm, elas perguntam onde que elas podem comer alguma coisa que remete à gastronomia local. Então, vem de encontro com aquela memória e gastronomia. Nós precisamos cada vez mais valorizar o nosso, porque são pessoas que elas têm uma história, e dentro dessa história, quando você come, você consegue conhecer essas pessoas ainda, consegue vivenciar tudo aquilo que eles trazem ao longo dos anos nesse processo de evolução. E a gente não pode deixar perder, né? Sim, e assim, a gastronomia ela faz parte da cultura do local, né? Então quando você está falando assim de turismo, às vezes você pode até não estar pensando em vou viajar para um local para comer aquilo, né? Mas quando você chega no local, provavelmente uma das primeiras coisas que você pensa é o que eu vou comer aqui que pode ser diferente, que me tire da minha rotina, né, da minha rotina normal, né? E apesar de ser uma pergunta às vezes até muito simples, é uma questão que as pessoas vão buscar, né? Esses produtos típicos,
dependendo da sazonalidade, do local, mas que vão conseguir adquirir pelo menos um pedacinho daquela cultura local, né, que eles talvez estavam procurando. Mas e você, na sua concepção, dentro desses sabores, saberes, dentro dessa memória e gastronomia, porque muitas vezes também a pessoa ela come determinado alimento e aí remete à infância dela, quando ela passava as férias no sítio do avô, quando ela passava as férias na fazenda da família, então traz aquela lembrança. Então, esse exemplo que eu trouxe do bolo de arroz, mas nós temos algumas comunidades aqui também que elas podem trabalhar, podem ter esse apelo aí para o turismo rural, por exemplo. Então é onde os pais eles podem estar levando seus filhos e trazendo um pouquinho daquela infância, daquela lembrança da infância, daquele cheiro do café, daquela mesa colonial. Nós temos um ditado, por exemplo, aqui em Cuiabá, que quem come cabeça de pacu, o peixe, acaba ficando aqui. Não vai mais embora. Ele pode até ir, mas depois de um determinado tempo ele volta e estabelece raízes, estabelece moradia. Então, essa preocupação que nós temos. O que você vê hoje como um gargalo para que essas pequenas comunidades, para que esses pequenos núcleos, para que o pequeno também possa se destacar no mercado? Eu acho que existem diversos fatores. O primeiro é um fator cultural da sociedade. As pessoas não estão acostumadas a consumir certos produtos ou buscar por esses produtos, por exemplo, de um pequeno produtor, até conhecerem ele. Então, assim, os pequenos produtores têm dificuldade de divulgação, eles têm dificuldade de comunicação, né, com uma variedade tão grande de pessoas, consumidores, comparado, por exemplo, a você pegar grandes mercados. Então, a gente pode pensar que os espaços, como, por exemplo, feiras, mercados municipais e afins, facilitam que as pessoas, pelo menos, tenham acesso o primeiro contato ali com esse produto, que pode começar esse ciclo. Então, eu acho que o primeiro problema realmente é cultural. Eu não vou procurar um produto que eu não tenho interesse, ou porque não me interessa, se eu não conheço também, né? A gente está acostumado com uma cultura de fast food, por exemplo, vem de uma cultura de fast food, né, da década de 90, começo dos anos 2000, então a ressignificação de comer está vindo por agora, né? Então, assim, a passo de formiguinha a gente vai conhecendo e vai modificando isso. E como eu disse, o que pode ser, o que é interessante talvez para a modificação dessa cultura é alguns programas de TV que começaram a mostrar, por exemplo, para as pessoas, já que eles não podem ter às vezes acesso a viajar para um lugar para poder consumir esse produto, ou acesso às vezes a internet de boa qualidade para poder pesquisar essas coisas, ou usar um YouTube para ver alguns preparos e afins, você consegue fazer mediante isso, né? Eles conseguem ter esse acesso. Mas também eu acho que os espaços de feiras e mercados municipais, né, são de extrema importância para a gente conseguir que as pessoas conheçam sabores, preparos, produtos diferentes dentro da gastronomia que vão permitir com que essa cultura que a gente fala que está faltando, né, esse conhecimento, seja modificado. E as pessoas estão em busca de conhecimento atualmente, né? Essa questão de eu querer conhecer mais o que eu como, eu querer conhecer mais o que eu estou fazendo, né? Entender melhor com o que eu me identifico. Então, isso já é um passo que está acontecendo. O que falta é a gente conseguirmos operacionalizar essa modificação da cultura. O pequeno conseguir chegar nesse acesso. Talvez por meio de feiras locais seria um meio. E eu até iria além nessa sua visão, e mais do que nunca iremos precisar, dentro do segmento, para o setor de gastronomia, dos conselhos municipais de turismo, dos conventions bureau, que eles possam estar trabalhando de forma planejada, para começar também a trazer esses sabores locais junto dessa cadeia produtiva para que a gente possa estar fortalecendo cada vez mais, né? Sim, porque, como eu disse, os pequenos produtores, infelizmente, eles fazem um trabalho de formiguinha, como a gente chama, né? Eles vão num boca a boca,
de uma pessoa que adquiriu, comprou e falou para outra. Daí tem uma demanda, às vezes, de preço, também tem uma acessibilidade de alguns produtos que assim, para algumas pessoas fica inviável, então eles não adquirem isso, eles não têm como consumir isso. E o Estado conseguir intervir, né, como você disse, pela Secretaria de Turismo, por exemplo, né, para poder divulgar melhor esses espaços, para poder divulgar melhor essa rede de Estruturar melhor fornecedores, por também, né? exemplo, ter uma estrutura de você mostrar que a pessoa X produz mel nessa região e você não sabia, e você está comprando mel no mercado, que nem é mel, por exemplo, ou você tem o outro que produz maçã do lado da sua casa e você não sabia, né? Às vezes acontece isso. Já fiz curso que eu fui descobrir que o cara produzia mel 2 prédios do meu. Né? Assim, ele produzia em casa, mel de melipolina. Então, assim, comercializava e tal, levava para feira para comercializar. E só conheci isso porque, por um acaso, se nós tivermos realmente uma rede, né, mostrando quem são essas pessoas, como conseguimos adquirir esses produtos, melhorando essa comunicação com eles, certamente é uma coisa que vem faltando muito aos órgãos fazer isso. Inclusive, em acho que foi 2018, teve um edital acho que foi da Setur, que era com relação a essas questões. Eu até entrei com um projeto de tentar criar um mapa de produtores rurais, de mel, de coisas apiculárias, porque estava no meu interesse de criação de hidromelos na época, né? E era um projeto que até eu achava que eu comecei a olhar, né, quem eram essas pessoas, né, por conta de interesse próprio, de querer achar produtos de boa qualidade para poder fazer a bebida, e notar que não existia, tipo assim, até dentro da associação deles era difícil de encontrar informações. Então, assim, se na associação dos caras era difícil de encontrar informações, eu fico imaginando como que eles conseguiriam se comunicar com o consumidor. Então, tem esse intermédio da Secretaria de Turismo, um projeto dentro dela para mapear essas pessoas, melhorar a comunicação com eles, é essencial. E além de ser essencial, você consegue criar um roteiro alternativo totalmente novo, porque você pega um pequeno produtor que cria mel, que produz mel, ou então você tem aquele que produz o leite que pode ser utilizado ali na comunidade. Então você cria esses novos roteiros, Sim. Você cria algo novo, algo menos mercadológico, né? Algo mais real, mais dentro do local. E com relação à pandemia, Ramon, quais foram os reflexos, os impactos? Traz um pouquinho dessa realidade pra gente. Então, Edu, assim, antes da pandemia, eu acho que já tínhamos problemas no setor de bar e restaurante. Tínhamos problemas que, assim, precisam ser pontuados para não ficar parecendo uma passação de pano também. Então, assim, já tínhamos o sistema de restaurantes, tipos de serviço, por exemplo, como o buffet, já tem muitos problemas higiênicos sanitários, por exemplo, né? E também a gente tinha muito problema de verificação de qualidade de produto, qualificação para serviço de atendente, de garçom, de cozinheiros e afins, e também uma questão de precificação dessas coisas que varia muito de região. Eu acho que, assim, quando a gente estava falando de pré-pandemia, nós já tínhamos esses problemas. Quando surgiu a pandemia, que aqui, pelo menos em Brasília, os restaurantes estão fechados, só podendo funcionar em delivery, né? Abriram shoppings aqui agora, mas as praças de alimentação não existem, os restaurantes não podem abrir. Não sei te dizer como é que estão em cada estado, né? A realidade é bem do Distrito Federal mesmo. E, pelo menos por dados da Brasel, o que eles ditam é que a propensão de faturamento desses caras em delivery, só em delivery, estava variando de 10% a 15% do que eles esperavam, de dias normais. Então, assim, se eles faturavam 1.000, eles estão faturando 150 no máximo. Só para dar uma proporção. E após a abertura dos shoppings, mantendo em delivery, e após a abertura de alguns estabelecimentos, que também só pode ser take-out ou delivery, aumentou para 30%, o que ainda é muito baixo para
para o valor que eles conseguiam normalmente, né? Então, assim, eu acho que a gente tem diversos problemas. O primeiro é econômico, porque não está funcionando, apesar de que precisamos nos reinventar, sim, porque já tínhamos problemas anteriores com serviço, já tínhamos problemas anteriores com questões higiênico-sanitárias de manipulação de alimentos, com questões higiênico-sanitárias de estabelecimento mesmo. Precisamos nos reinventar, mas mesmo nos reinventando, precisamos entender como é que nós vamos conseguir angariar fundos para rodar. Então, os caras estão ganhando 30% do faturamento, eles estão demitindo 1/3 do pessoal. Então, tá bom, perde empregos, precisamos nos reinventar. Agora, pós-pandemia, o que eu tenho ouvido muito, que me preocupa é que parece que as pessoas só estão se preocupando em reabrir com mais rigidez sanitária. Então, o que eu quero dizer com rigidez sanitária? Eu reabro o meu restaurante buffet, simplesmente meu funcionário faz um treinamento ou lê alguma coisa, tem uma aula e afins, e ele vai botar uma máscara, um face shield, a manipulação, a gente vai botar luva e máscara, e é isso. Só que o consumo vai mudar. As pessoas não têm mais seguridade de ir a um restaurante, por exemplo, um buffet self-service, e almoçar, acredito eu. Né? Virar aqui, sair notícia, abrimos um self-service, aí do lado da sua casa, vem almoçar. Eu não vou. Inclusive, acho que foi ontem, tem um perfil no Instagram muito famoso, que é o Gula Certa, ele fez uma pesquisa, obviamente não é muito acadêmica a pesquisa, mas é interessante porque, por ser um cara de mídias sociais, que tem um alcance com mais de 300 mil pessoas, você não dá para saber quantas pessoas responderam, mas por conta do alcance dele, ele fez algumas perguntas que chegaram à conclusão que as pessoas não sairiam de casa para ir num restaurante, mesmo se abrisse. Então, isso só demonstra mais que as pessoas estão inseguras nesse momento para sair. Sei que a maioria, se abrir um bar, às vezes vai, né, saudade dos amigos e tal, mas a maioria das pessoas está muito segura para sair para um restaurante, para um bar e afins. Então, independente do que a gente vê, assim, cartilhas de higienização, os restaurantes acho que tem que começar a pensar em novas formas mesmo, mais inovadoras, de conseguirem se reinventar aí. Talvez não só pelo delivery, talvez por buscar dentro do poder público ajudas de custo para melhorar esses sistemas atuais, né, ver tipos de parceria. Hoje o iFood fez uma parceria, hoje não, né? Tem um tempo o iFood fez uma parceria com a Brasel, por exemplo, para ajudar os restaurantes nesse momento de crise. Claro que é uma ajuda, mas se todo mundo conseguisse correr atrás de como criar esse sistema, facilitaria. E quando a gente está falando de pandemia, a gente está falando de alguma coisa muito incerta. Então, os estudos dizem que o alimento não transmite. Ok, o alimento não transmite. Mas o prato que você está comendo pode transmitir, né? Pode ficar em superfícies, os talheres, a mesa, o balcão que você pegou, o cardápio que você toca, pode estar contaminado, como eu disse, a mesa, a máquina de você passar o cartão de crédito pode estar contaminada. Inclusive, às vezes a gente está se sentindo missão impossível indo na padaria, né? Você pega o cartão de crédito na padaria, assim, você passa assim, você tenta não botar dentro, já passa álcool gel no negócio, porque você tem essa insegurança de a qualquer momento você pegar uma doença que, infelizmente, nós não temos cura, não temos vacina, temos tratamento incerto. Né? Tenho relatos de um primo meu que a namorada é médica em São Paulo e pessoas com histórico de atleta, de maratonista, de Ironman mesmo, perderam 30% da capacidade pulmonar. Então, é um período incerto. E o que nós podemos fazer é realmente começar a repensar nesses modelos, né? Como nós vamos suprir essa produção, como nós vamos suprir esse mercado para trazer isso para a nova realidade. Porque nós não temos certeza se vamos voltar para a antiga
não temos certeza de quando, como, onde, né? Pode surgir uma vacina que amanhã, pode surgir uma vacina daqui 2 anos, e quem está esperando sair a vacina está quebrando. Como eu estava conversando ontem com a minha esposa, quem esperou naquele primeiro momento, tipo, subestimou a doença, né? Não achou que ia dar em nada, ou não correu já para tentar modificar o seu sistema para um delivery, modificar o seu sistema de entregas. Eu tenho amigos chefes que eu vi que em março mesmo, antes de sair o decreto, já estavam pensando nisso. Na hora que saiu o decreto aqui em Brasília, que foi no final de março, eles já estavam com o sistema na primeira semana de delivery pronto, né, para pelo menos eles não quebrarem, eles não fecharem totalmente. E óbvio que é só uma válvula de escape, mas foi a válvula que salvou o restaurante deles, né? Então quem começou a pensar nisso só posteriormente tá bem mal das pernas. Agora, o que a gente pode fazer? É uma questão realmente complicada dentro do setor da alimentação, na minha opinião. Vamos ter que rever muito? Pode falar. Você trouxe um exemplo que eu acho que é pertinente a gente reforçar, nessa questão de que não é apenas o uso da luva, não é apenas o uso da máscara, no caso dos buffets, no caso do self-service, é aquela preocupação com o espaço, com a higienização. Se você utilizar o banheiro, por exemplo, as mesas, tem todo esse receio. E uma coisa que tem me deixado muito preocupado, até comentei com você antes dessa nossa live, é a questão de que o Ministério está emitindo esses selos para estabelecimentos de diversos segmentos, e dentro do segmento de alimentos e bebidas também. Para obter o selo, você preenche os requisitos ali, solicitados, e consegue. Mas e na prática? Será que na prática o pessoal não está deixando de dar uma lida certinho nesse manual, nesses protocolos? Então, eu acho que isso vai permear muito uma questão de capacitação de pessoal. Que você falou, soltar um selo, a gente vê casos claros que existem regras da Anvisa hoje, pré-pandemia, que já não eram cumpridas, né? Então, assim, tudo bem que existem as RDCs, por exemplo, elas são bem antigas e elas são muito... Como que eu posso dizer isso de uma forma bem suave? Elas não têm nenhuma brecha. Elas são muito restritivas, rígidas. E mesmo assim, as pessoas, você vai em alguns restaurantes, eles não por não conseguir criar elas, tem problemas. Na minha faculdade. Após a faculdade, já trabalhei em locais que alteravam produtos, né? Alteravam datas de validade de produtos, né? Então, assim, se pré-pandemia nós tínhamos problemas de pessoas querendo burlar a vigilância sanitária e afins, pós-pandemia nós teremos também, por motivos óbvios, né? Tá entrelaçado em nós, na nossa sociedade. Agora, sim, acho que isso pode variar muito de selo para selo, ou de como que isso é feito, qual que é a área que isso é feito, porque também é uma preocupação minha. Então quer dizer que o cara tá lá, ele tem um selo estampado lá, eu posso ir no restaurante dele? Não sei. Né? Qual que vai ser a periodicidade dessa capacitação? Qual que vai ser qual que vai ser o tempo dessa capacitação? Qual que vai ser a periodicidade de fiscalização dessa capacitação? Qual que vai ser o tempo de reciclagem? Se vai haver essa capacitação se vai haver, também, né? Isso, se vai haver. Eu acho que tanto quanto a capacitação, a fiscalização disso, o que eu acho que é improvável de ocorrer, e sendo bem sério, até por falta de... Não tem como. Como é que você vai fiscalizar todos os restaurantes da cidade? É improvável. Aqui, eu não sei se em todas as cidades estão assim, mas os shoppings abriram aqui e tem uma normativa de que as lojas são obrigadas a fazer um teste de Covid de 15 em 15 dias nos seus funcionários. Tá, 15 em 15 dias o cara já pode estar com Covid tem 10 dias e não tá sabendo. Entendeu? Então, assim,
são precauções que, tudo bem, vem para ajudar, vem para tentar criar uma normativa ali dentro para facilitar, mas que talvez não resolvam. Então, assim, vamos criar um selo. Beleza, como você vai fazer isso? Qual que é o tempo dessa capacitação? Como que é essa capacitação? Quais requisitos vai estar quais são os exigindo, requisitos, né? Quais são os requisitos para esse restaurante estar entrando nisso? Porque uma capacitação para um restaurante que faz self-service é diferente para um restaurante que faz à la carte. Então, assim, eles têm uma capacitação, mas eles têm um modelo de entrega de comida diferente, por exemplo. Então, assim, tem que ter um pouco dessas nuances, né? E, além disso, como que isso vai ser fiscalizado? Como é que a gente vai ter uma garantia, o que eu acho que não vai ter, de que isso é seguro? E voltando ao ponto que a gente teve lá atrás. Se não é seguro, e essa aparentemente tem sido a visão dos consumidores, se não é seguro, as pessoas não estão querendo sair, elas vão continuar pedindo delivery. Então, às vezes fica soando que... E eu vejo muito isso também na hotelaria acontecendo, uma visão assim de algumas pessoas de que assim, simplesmente vamos abrir os hotéis e vamos ter melhorias da higiene local do hotel. Então, a gente vai usar... Já existem protocolos para as camareiras usarem luvas, já temos protocolos para usarem máscaras, ela vai tirar roupa de cama, mas a gente sabe que isso é paliativo, não vai resolver 100% dos problemas, né? E na cozinha vai ser a mesma coisa. E, infelizmente, para a realidade do Brasil, para a cultura do Brasil, quanto menor a falta de orientação, de esclarecimento, maior é o descaso com essas preocupações, com essas normas de segurança, né? Tanto alimentar quanto de higiene. Algo que era para ser comum, né? Infelizmente. Sim. Eu queria só ler aqui um post aqui da Bolinhos de Chuva. Ela diz assim: as boas práticas para o manipulador de alimentos são uma obrigação anterior à pandemia. E sim, são. Assim como acho que todo setor tem pelo menos normas de boas práticas, POPs, né, procedimentos padrões, né, de higienização. Só que o que me preocupa parece que as ideias atuais é só reforçar isso. Então, assim, o treinamento vai ser baseado apenas em reforçar que existem elas e você agora vocês têm que fazer isso, né? Então, porque vocês já tinham que fazer antes. Por que vocês não faziam, né? Então, assim, é até um pouco pior. Nós já tínhamos, sim. Então, assim, se nós tivéssemos com essa cultura tão fortificada de que os procedimentos anteriores eram tão certos e corretos e que todos faziam, nós não teríamos que ficar fechados. Nós já estaríamos culturalmente prontos para abrir portas de restaurantes, hotéis e afins. Mas, infelizmente, na minha opinião, a realidade não é essa. Nós precisamos realmente fortificar isso é o passo essencial, lembrar as pessoas que isso já existia e trazer isso à tona. Isso existe, vocês já deviam estar fazendo isso, e agora é o momento de fortificarmos isso, porque existe essa necessidade higiênico-sanitária, senão vidas serão perdidas. Né? E eu vejo assim, vários setores, muitos setores. Essa preocupação é muito grande, antes mesmo da pandemia, porque sempre quando nós alinhávamos algumas ações em municípios aqui de Mato Grosso, por exemplo, para a criação de alguns planos de ação, a gente sempre evidenciou para os municípios que um dos carros-chefes que podem ser trabalhados está justamente dentro da gastronomia. Mas para isso você precisa ter essa cadeia produtiva integrada. Então não é só você ter algo para oferecer que remeta à realidade daquele município. É você ter um meio de hospedagem, é você ter uma preocupação com relação à qualificação profissional, com relação à preocupação com a higienização daqueles produtos, daqueles serviços. E falar para você, Ramon, antes da pandemia já era crítico, já era difícil você conseguir ou dados oficiais para que você demonstrasse em números a importância que o roteiro gastronômico, que um festival gastronômico ele pode ter ali para um município, para combater a sazonalidade e principalmente com relação a essa preocupação dos atores locais com qualificação profissional
e com os requisitos mínimos de higiene e de segurança alimentar. Então, essa preocupação ela vai estar redobrada e o receio é justamente esse, de que não se sigam esses protocolos, né? Sim. Mas você acredita que esses eventos sazonais sejam muito problemáticos para o turismo hoje? Porque... Nós temos... quando a gente fala de sazonalidade é porque, de um lado, eu vou trazer um exemplo para você. Aqui em Mato Grosso é muito forte o festival de praia de água doce. Só que tem localidade que ela só se prepara para aquele período. Às vezes é um mês, são 2 meses de evento. Só que você não tem uma preocupação com o antes, nem com o depois. E o impacto que a gente visualiza naquele período do festival de praia de água doce é muito grande para o município. Tem município que ele acaba só se preocupando em realizar o maior festival de praia de água doce da região. E aí ele extrapola com os gastos, com o teto de gastos. A prefeitura, a Câmara de Vereadores, elas não se preocupam com aquilo. Acaba recebendo muito mais pessoas do que o município comporta. Então se torna um caos, porque aí quando as pessoas vão embora, elas deixam o quê? É toda sujeira, tudo de negativo. Às vezes o hospital ele não comporta atender todo aquele público. Então, quando a gente fala assim de que a gastronomia ela pode vir como um apoio para os municípios, é justamente nesse sentido de que de janeiro a dezembro a gente pode pensar num planejamento onde a gastronomia ela pode combater essa sazonalidade, ela pode diminuir esse impacto se ocorrer o devido planejamento. Essa sua fala me lembrou de uma viagem que eu fiz para Paraty e conversando com as pessoas lá, estava conversando, porque eles têm licores artesanais, né? Gabriela, que é um licor de canela que é muito típico de lá, tentando conversar como é que eles faziam isso, e todos eles falavam que, eu não vou lembrar o nome certinho, mas tem uma feira de livro de Paraty, eu não lembro como é que ela chama certinho, Flip, obrigado. Flip, e todos eles falam que a cidade não está preparada para receber a Flip nunca, porque não existe saneamento básico na cidade, porque é uma cidade tombada, não tem como fazer essas reformas. Não existe estruturação de hospedagem, porque o público é muito maior do que eles comportam. As ruas ficam lotadas. Eles gostam de falar lá que, assim, literalmente dá merda, né? Porque é uma cidade sem saneamento básico, né, para a própria cidade de direito. Então imagine quando você triplica, quadruplica a quantidade de pessoas lá dentro. E passando por esses locais, né, de produção, o que é aquela questão bem turística que a gente olha e vê procurando um licor artesanal lá e vendo todas as lojas com o mesmo licor, né? Você já tenta achar alguma coisa diferente, você tenta ver qual é a diferença dessa massificação de produtos que tem nessas regiões. Eu sentei numa cervejaria e a cervejaria estava vazia. O cara criando, tipo, tinha os tonéis, os fermentadores, eles faziam cerveja da cidade. E eu conversando com ele, só porque ele não estava ali naquele miolo mais histórico, né? Acredito até porque ele não pode, porque essas fábricas normalmente têm que ficar um pouco mais afastadas. Ele estava vazio numa hora de happy hour, de pico, né? E a cidade lotada naquele centro histórico. E aí, conversando com ele, ele falou, não, é normal isso. Nós temos poucos clientes, nós às vezes recebemos em épocas de festival, às vezes enche. E eu fiquei pasmo, tipo, pô, você fabrica cerveja, você fez uma visita para mim, né? Tava eu e minha esposa, mais uns 2 casais lá conversando com você. Uma coisa muito legal, pô, a gente conhecer um pouco da sua história, um pouco do que você produz aqui, né? Que tem uma coisa diferenciada aqui na cidade. E então tá todo mundo ali no centro histórico tentando comprar o mesmo licor. Né? Pois é, e ainda entra uma preocupação muito, muito crítica também, porque aí além de você ter aquela massificação, como você disse, um empreendimento desse que teria como agregar valor para a região acaba ficando de lado, e o que é pior, aqui nós temos uma dificuldade muito grande com relação a dados oficiais desses eventos.
eles procuram sempre jogar a estimativa o máximo possível para evidenciar que eles têm relevância, têm importância, mas você não tem nada oficial. E assim você tem a dificuldade também de desenvolver um planejamento com eles para que você estabeleça algo que possa estruturar melhor, planejar melhor, trazer cursos de qualificação para essas regiões. Porque como você não tem dado oficial, você vai se embasar em quê? Para convencer parceiros que ali é viável, tanto para qualificação, quanto para investimento, quanto para melhoria. Então é algo crítico nesse ponto. E acaba acontecendo dessa falta de planejamento que você não tem integração entre os municípios, e aí você, infelizmente, vivencia com eventos que são realizados que acabam se chocando, e nisso aí todo mundo acaba morrendo abraçado, porque ao invés de todo mundo ganhar se tivesse algo mais planejado, não. Sim. E assim, quando a gente está pensando assim nesse período pandêmico, né, essas unidades locais, esses produtores locais, fábricas locais, elas vão precisar de apoio, principalmente não só para sobreviver, porque elas já têm dificuldade disso no momento normal, mas também porque elas podem ser as novas fontes de renda local, de propagação cultural dessa região, né? Então você consegue inserir o turismo dentro disso, como você disse, pode ser numa criação de rotas, pode ser numa criação de experiências novas, né? Eu tenho um pouco de dificuldade hoje de conseguir assimilar como fazer isso, porque a gastronomia estava muito interligada com os espaços, né? Então você tinha os espaços de lazer, os espaços gastronômicos, que eram espaços de comensalidade, de hospitalidade, de caráter social, e que hoje eles não podem existir. Assim, pelo menos esses espaços da forma como nós tínhamos, que é o que? Ir, sei lá, a um bar ou a um local, um restaurante, eles não têm como existir mais. Mas eu acho que as tecnologias estão aqui para isso também. A gente tem como desenvolver um modo de trazer esses espaços de lazer, trazer esses espaços turísticos às pessoas. Né? Pelo menos nesse primeiro momento. Né? Vejo algumas propostas interessantes engatinhando, mas acho que temos uma certa dificuldade com a tecnologia ainda para conseguir trazer isso de uma forma mais apropriada. Né? Como fazer isso? Será que as pessoas também adeririam a isso? Né? Dentro de um ambiente de restaurante, será que as pessoas não querem agora? Né? Será que a percepção delas hoje é só realmente adquirir o produto comida e não ter mais aquela questão do lazer local, da experiência, né? De ir num lugar e comer, ou ir num bar confraternizar, né? Acredito que quando isso acabar, todo mundo vai querer ir pro bar, obviamente. Mas acho que hoje a percepção está mudando nesse sentido. E as pessoas que trabalham com a gastronomia têm que começar a entender isso. Uma ação que eu achei muito interessante foram de alguns alunos meus. Eles, quem quiser seguir, Broto Gastronomia, @Broto Gastronomia, e são alunos do superior, e eles criaram uma cesta de Dia dos Namorados, que é uma coisa básica, né? É uma coisa que qualquer restaurante, café que de qualquer cidade cria, né? Sazonalidade, como você disse, sazonalidade é o que tem. Só que eu achei interessante que dentro dos itens da cesta, eles não colocaram só comidas. Então eles tinham um óleo de massagem, uma vela aromatizada, além de alguns produtos, e eles têm essa proposta toda de pequenos produtores, somente produtos locais, né? Eles agregam isso ao produto deles. Então, na verdade, a caixa não era uma caixa de comida, era uma cesta de café da manhã, como a gente chama. Era uma cesta de experiência, na minha opinião. Né? Você querer transformar o que era uma coisa comum, que qualquer lugar vai tomar cesta de café da manhã, e, inclusive aniversário meio da minha esposa nessa data, nessas épocas, né? No dia 12 dela, dia 14.
gente estava pensando em comprar, a gente olhava as cestas e ficava, gente, por que eu vou comprar uma cesta de café da manhã que tem, sei lá, um biscoito da marca tal, um suquinho de caixinha e um espumantezinho? Não faz nenhum sentido, né? E quando eles trazem essa caixa que é uma experiência, né, do Dia dos Namorados para você compartilhar com a sua esposa, com a sua namorada, eu acho que é um passo muito interessante que a gastronomia está tomando para entender que você não está vendendo só um produto, mesmo fazendo delivery, mesmo entregando na sua casa. Você pode não ter o espaço mais do restaurante, mas você consegue ainda agregar a questão do lazer, a questão da experiência dentro disso. E a gente conseguir trazer essa puxada, essa pegada, por exemplo, para dentro do turismo de experiências da gastronomia para isso, nós conseguimos ter talvez seja uma boa saída. Achei também interessante, por exemplo, eu vi a live da Luciana Borges, e ela falou que ela achava fofo chegar às lunchbox, né, eu não entendi direito se era do congresso, mas pelo que eu entendi era do seminário, né, no congresso que ela estava, chegava às lunchbox com um bilhetinho, né, que traz esse caráter humanizado, né, para o lanche. E hoje em dia você pede no iFood, no Uber Eats, enfim, esses aplicativos que terceirizam o serviço, você vê que os restaurantes estão tendo esse cuidado, né? A gente chama de mimo, né? Mas assim, esse cuidado humanizador, né? De transformar a comida não só num produto alimentício, transformar aquilo numa experiência, num agrado. Uma vivência, né? Numa vivência, ter um acolhimento, né? Aquela comida ser um acolhimento, né? Que é o que a gastronomia faz, né? Já de uma forma geral, a gastronomia é acolher, a gastronomia é ser hospitaleiro, né? Tem uma frase, eu não sei se eu vou falar essa frase muito certinho, então eu vou parafrasear, que é da Carolina Oda, que é uma baita de uma sommelier, que é uma pessoa que está na mídia, que faz cursos, consultorias, ela é maravilhosa, e ela fala que, talvez eu parafraseie, tá? Mas que cerveja é um ato de amor. E se você pegar grandes chefs que estão sempre nessa pegada de resgate, de aumento da popularização da cultura alimentar das regiões, você vê que todos eles têm essa mesma pegada, de que a comida não é só uma comida, é um ato de amor, é um ato de afeto. Todos eles têm uma frase muito próxima a isso, sabe? Porque a comida, de fato, é uma questão de amor e afeto, né? Você pode comer... Eu como um pudim hoje, eu lembro da minha avó, lá em 1990, tanto. Então tem coisas que o turismo pode vir a agregar isso. A gente só precisa entender melhor como fazer isso, né? Você estava falando lá sobre os sabores que remetem à sua avó. Então, como a gente estava falando, essa questão de servir é um ato de amor, a cozinha é um ato de amor, né? É uma vertente que agora temos que... Eu vou falar a palavra explorar, apesar de que eu acho que talvez não seja a melhor palavra, mas é onde acho que o turismo tem que começar a se desenvolver, né? Esse turismo de experiências, do mais localizado, né? Tirar essa questão da massificação. Ontem, vendo uma live dos professores mesmo do Instituto sobre hospitalidade, até questionei eles sobre como é que eles viam, né, o turismo daqui para frente. E uma das professoras que também fez mestrado lá no Centro de Turismo da UNB, colega minha, comentou, né, que hoje ela também acredita que os pequenos, é a oportunidade que os pequenos produtores, que esses locais que não têm tido visão, né, começarem a entrar para o turismo. Claro que, na minha opinião, vamos precisar de um pouco de força, de políticas públicas para isso. Não tem como, do nada, isso acontecer. As secretarias de turismo precisam começar a ver que isso é uma possibilidade e injetar projetos, recursos para que consigamos criar esse tipo de turismo de experiência, por exemplo, com essas pessoas, né? Eu até vou além, Ramon. Eu até vou além com relação a essas políticas. O gargalo que nós temos a nível de turismo e outras políticas públicas é a falta de perenidade, né?
Porque, infelizmente, você às vezes tem um bom projeto, uma boa iniciativa, trocou a gestão, a nova gestão engaveta e a gente acaba perdendo aquilo ali. Então, justamente por quê? Porque aí entra aquilo que nós falamos há pouco com relação à efetividade dos conselhos municipais de turismo, é uma política mais efetiva por parte dos governos de estado, justamente para que você tenha essa continuidade, que você valorize, e mais do que nunca agora nós vamos precisar para esse novo normal no turismo, né? Você estava falando do exemplo dos sabores, na época do mestrado, na disciplina da professora Lana, o trabalho que eu fiz sobre Guardiões da Memória foi com a Dona Eulália, que é do bolo de arroz, que é tradicional. Então, você conversar, você ver toda aquela história, aquele brilho no olhar dela, daquela alegria dela preparar aquilo com amor, no forno a lenha tradicional. Hoje ela tem uma estrutura mais ampla, justamente porque o número de pessoas que vão lá todos os dias para tomar o café da manhã, nos dias em que funciona, mas você vê que os familiares dela estão dando continuidade, mas não com aquele viés apenas comercial, mas aquele viés de como ela ainda está viva, como ela ainda está à frente, dela atender os seus clientes, dela estar ali demonstrando esse afeto, esse amor naquilo que ela faz. Isso aí não tem preço, realmente. Sim, como você diz, não é só uma questão, às vezes, da comida, né? É uma questão de ir lá conversar com ela. É uma questão de conhecer a pessoa, né? E a gente pode até traduzir isso para um aspecto mais mercadológico, e é um tipo de serviço, apesar de não ser um serviço diretamente, né? Mas a sensação que talvez o consumidor tenha é de que ela presta um ótimo serviço, é uma boa companhia, né? A comida é boa, é uma boa companhia, então é um lugar ótimo para se passar o tempo, né? Sair da minha rotina. E é isso que nós precisamos, de mais. Hoje não temos como ter mais espaços, mas desde antes da pré-pandemia, nós precisamos de valorizar esses espaços, que são espaços que nós vamos utilizar para lazer, né? O espaço de lazer não pode ser só o parque da cidade. A gente fala aqui que nós temos, cada região administrativa praticamente tem um parque aqui em Brasília. Então você tem o Parque Central, que é o Saracuduché, que aqui em Águas Claras tem, eu moro um pouco mais fora, tem um parque. Na cidade seguinte, que é Taguatinga, tem um parque de caminhadas e afins, e parece que fica nisso. Então os espaços não podem ser travados apenas em poucas opções. Você tem que ter os espaços de comensalidade, de lazer, em outras vertentes, né? E daí eu vou trazer um pouco isso para o meu lado, por isso que eu gosto muito do caráter da cerveja artesanal aqui em Brasília, né? Você tem espaços em que as microcervejarias, isso acontece bastante no Sul já, aqui é uma questão mais nova, né? Porque engajou em 2015, mais ou menos, e a questão delas serem espaços de lazer, serem espaços de experiência, não ser simplesmente um local onde se produz a cerveja. Isso vem já de cervejarias europeias, obviamente, mas é uma coisa que as pessoas estão conseguindo traduzir de uma forma que, na minha opinião, é muito correta. Você tem um espaço que na Corina, aqui, por exemplo, você tem um espaço que tem trampolim para você poder levar seu filho no final de semana. Então, eu sei que parece super... Como é que é? Super horrível falar assim, eu vou ali tomar uma cerveja na cervejaria e levar meu filho para pular no trampolim. Né? Mas é uma questão assim, é um ambiente familiar, é um ambiente que eles criaram ali, que além de transmitir a cultura cervejeira do local, transmitir agregando um valor, né? Deles, está agregando um valor a outras questões. É um espaço que você pode levar seu filho, você pode ir em família almoçar. Então eles levavam chefes da cidade sazonalmente, assim, cada semana um chefe, para mostrar o trabalho deles, dois, as pessoas terem condições de, além de ir lá tomar um chopp, comer alguma coisa, almoçar, passar um tempo, conversar, socializar, né? Esses espaços eram necessários já. O que a gente precisa pensar é como transformar esses espaços pro novo normal, né? Para esse momento pós-pandemia. Porque esses espaços já eram necessários. E também, fazendo essa tradução, caso voltemos ao normal, assim que voltemos, caso não é assim, né, que voltemos ao normal,
entendemos que isso precisa ter continuidade. Né? Não é uma coisa tipo assim, vamos fortificar os produtores locais, criar micro-rotas turísticas para as pessoas fazerem, sei lá, viagens pequenas, fazerem um turismo mais local, para a gente conseguir gerar uma melhoria no turismo, na economia ali, mas assim que acabar a pandemia, voltar toda aquela massificação que já tinha. Né? Acho que é uma coisa que eu acho que é uma discussão válida de se fazer. Nós temos que fortificar isso, porque isso é uma coisa que vai agregar muito ao turismo local também. Vai agregar muito à vida de muitas pessoas, à economia de famílias. Não só porque é um problema da pandemia. No sentido de, acabou a pandemia, vamos largar eles. Né? As políticas públicas têm que continuar para eles, assim como tinham que continuar antes. Talvez esse é o momento de fala deles, é um momento deles estarem no holofote, assim, né? Porque talvez seja por necessidade, mas que essa necessidade não pode ser perdida depois da pandemia. Ela tem que ter continuidade. Quando você traz essa visão das micro-rotas, é algo que nessas lives que nós já realizamos, principalmente com essa de agora da gastronomia, fica evidente e eu tenho defendido muito que nós precisamos, para esse novo normal, nesse reinventar do turismo, começar a se preocupar com a participação do pequeno, do local, daquele que realmente conhece as peculiaridades, conhece a realidade, conhece essa formação que nós temos. Eu trago 2 exemplos para você, de pessoas com quem nós vimos conversando, dialogando, que estão com essa preocupação. Um é um amigo que tem uma cervejaria artesanal também, que está com essa preocupação dessa retomada, que já tinha esse espaço de vivência, que é o Marcelo Xavier, e outra é uma conhecida, uma pessoa que é muito ligada também, que trabalha numa região turística e histórica aqui em Cuiabá, no São Gonçalo Beira-Rio, que tem uma peixaria, Emília Assunção. E eles têm esse acolhimento, eles estão sempre ali recepcionando as pessoas que chegam, transmitindo todo aquele amor, aquele afeto que eles colocam no que eles trabalham. E eu tenho demonstrado nas conversas com os nossos pares que esse novo turismo ele vai passar muito por esse turismo local. Então agora, mais do que nunca, a gente vai precisar inserir as famílias no processo, mas principalmente quem mora no local, que muitas vezes não conhece o que a localidade, o que a região tem para oferecer no turismo. E se tratando de gastronomia, então, isso é muito grande, a falta de conhecimento que nós temos de pratos típicos, de regiões turísticas, de novos roteiros gastronômicos que podem ser criados a nível de Brasil. Sim. E também esses resgates de memórias culinárias, né, que também já eram perdidas desde sempre, por conta, como a gente disse bem no começo da live, por conta dessa doutrinação muito europeia, nossa, da própria transformação da gastronomia, né? Massificação da gastronomia, essa entrada dos fast foods na década de 90, né? Quando você pega a cerveja artesanal, se você estudar a parte da história dela, você entende o que aconteceu. Principalmente no Brasil, né? Questões políticas, trazendo empresas, as empresas crescendo, e daí hoje virando essas mega empresas de bebidas que temos hoje, e como funciona, né? Como esse universo funciona, né? E daí você vê lá, por exemplo, o que foi o impacto nos Estados Unidos da lei seca para ressurgir esse resgate. Se não fosse a lei seca, que foi uma coisa tão tenebrosa do ponto de vista social, né? Uma lei que proíbe as pessoas de consumirem, comprarem, produzirem e tal, né? O impacto econômico até disso, os caras não podiam nem produzir, né? E como que isso os caras transformaram, não transformaram, né? Mas como que isso acendeu a chama de uma produção artesanal de resgate de produções caseiras de bebidas, né? E principalmente da cerveja. E aqui é o que estava acontecendo, né? Deu um boom da cerveja artesanal em 2014, 15, que eu acho que é cíclico, sim, vai subir, vai aparecer 2.000 fábricas, tudo bem que dessas 2.000 provavelmente nem todas vão continuar, né, porque às vezes entraram na onda, enfim, mas muitas delas tentando fazer resgate. Então, a Lumbir, por exemplo, desde sempre, desde que eu conheci os donos em
2015, na Brasil Brau, eles focam nesse negócio da Catarina Sour, e isso não é um estilo de cerveja, Catarina Sour. Hoje é, né? Mas na época não era, e era um estilo tipicamente brasileiro, que ele vindo do sul, apesar de ter as brigas, mas assim, de acordo com eles, tipicamente vindo do sul, desses colonizadores, não sei o que, trazendo toda essa questão, e eles resgataram isso e hoje virou um estilo de cerveja oficial, de acordo com os guias americanos. Então, assim, os guias americanos que são, tudo bem que são bem mercadológicos, mas viram um estilo. Eles fizeram esse resgate e lutaram por isso para isso virar um estilo, e virou. Então, assim, é um pequeno exemplo de como que essas coisas podem acontecer. Então, às vezes é o sonho de um cara, às vezes é a vontade dele de resgatar esse processo, de resgatar esse produto, esse insumo, que vai fazer com que isso vire uma coisa grande futuramente. E agora é a hora, que nem você disse, a gente pode criar micro-rodas, a gente pode fortificar isso para... Não é uma questão temporária, é uma questão de fortificar isso para realmente criarmos coisas novas, criarmos produtos novos, inovações, tecnologias novas, novos meios de conseguirmos entender o que é turismo às vezes, sabe? Eu acredito, eu não tenho tido muita participação nisso, mas acredito que dentro do meio as pessoas estão discutindo. Né? O Benny fez uma live esses dias, acho que antes de ontem, alguma coisa assim. Então, assim, as pessoas estão discutindo porque tudo, a nossa percepção está ressignificando, então as coisas têm que ressignificar. Elas não podem parar só por causa da pandemia. Se nós estamos ressignificando nosso pensamento, tudo vai precisar também. Desde o consumo do meu produto, até como que eu faço isso, se era correto ou não, o que eu posso melhorar ou não, o que eu preciso mudar. Então, acho que essa questão da criatividade das nossas tecnologias vão vir para agregar totalmente no turismo. E, acima de tudo, aqueles protocolos que já existiam e que não vinham sendo trabalhados agora, eles vão precisar... Trabalhados conseguem ser fortificados para serem corretamente operacionalizados. Ramon, você tem alguma sugestão de livro para estar trazendo para o pessoal? Eu até estava discutindo com umas amigas esse negócio do livro. Eu decidi que eu tenho um livro que, apesar de eu ter algumas ressalvas com ele, eu acho que ele é um bom startup de discussão, né, para começar essa quebra de paradigmas, né, que é o A Culinária Caipira da Paulistânia, que é de um antropólogo, o Carlos Alberto Doria. Ele tem alguns outros livros que também são bem interessantes, pelo menos para essa quebra de paradigma, apesar de eu não concordar totalmente, mas eu acho que dentro dessa área de pesquisa e discussão, você não precisa concordar totalmente com o que a pessoa fala para você poder indicar ela. Né? Até porque a discussão faz parte do crescimento do pesquisador. Né? Esse conhecimento é cíclico. A Culinária Caipira da Paulistânia seria o primeiro livro. E o segundo livro... Deixa eu só puxar aqui o nome direitinho para não falar besteira, tá? É o Murmurinho da Feira, que é um livro de uma colega nossa, que também fez mestrado no SESC, que é a Daniela Leite, porque nós trouxemos essa discussão dos espaços, né, de feira, de mercados municipais, para poder fortificar a questão da gastronomia e da cultura local. E a tese de mestrado dela, que virou esse livro, ela pega um ponto de estudo que é a Feira Livre de Ceilândia aqui, e ela vai pegando o dia a dia dessa feira, quem são essas pessoas, o que eles vendem, e além de ser uma tese dentro de um mestrado em turismo, eu acho que é um livro que ajuda a gente a entender um pouquinho mais dessa característica de como que esses espaços podem ajudar a gente nessa criação de uma melhoria da cultura gastronômica, ou do entendimento melhor da cultura gastronômica. Tá. Aí eu vou pegar certinho o nome deles para a gente inserir na próxima postagem com essas indicações. Se você quiser, a gente pode estar indicando também aquele perfil dos alunos que você citou, do trabalho que eles fazem aí, que eu acho válido.
Afinal de contas, é um momento que a gente precisa se reinventar, precisa ressignificar e, acima de tudo, trabalhar em parceria. Porque a gente está vendo que esse momento ele está trazendo discussões, ele está trazendo possibilidades, mas, acima de tudo, ele está demonstrando que juntos podemos pensar num novo turismo e podemos agregar não só conhecimento, mas principalmente algo que valorize e fortaleça o local, o novo, né? Sim. Eu acho que esse é um momento que a gente vai ter de tentar fortalecer o turismo, a gastronomia, todas essas áreas que intermeiam o turismo. Eu até agradeço a oportunidade de poder falar, falei um pouquinho até demais, agora que eu tô vendo. Então, assim, eu agradeço essa oportunidade de falar, eu gosto muito de poder conversar, ter esse papo mesmo, mostrar às pessoas que a gastronomia está um pouco fora do que a narrativa da mídia traz, né? Não é um MasterChef que é gastronomia, não é um programa daqueles canais que passa gastronomia o dia inteiro, que é gastronomia. Aquilo faz parte, mas aquilo não é a totalidade. Tem pessoas que estão fazendo um trabalho magnífico de resgate. Eu nem citei pessoas aqui, mas quem está dentro sabe quem são, né? Então, é uma área que, apesar de estar engatinhando, está engatinhando. Está conseguindo se desenvolver a pequenos passos, mas começou a se desenvolver, começou a evoluir, começou a entender os seus processos e a resgatar o que já era feito e melhorar isso, né? Então, eu agradeço por você ter dado esse espaço para eu poder falar um pouco sobre isso. Bom, Amon, eu que agradeço, porque no período do mestrado nós trocávamos muita ideia e sempre no intuito de realmente nessa troca para que a gente pudesse compreender um pouquinho de como vinha sendo trabalhado o turismo, as carências, as dificuldades. E com essa pandemia a gente trouxe esse desafio desse projeto. De antemão você atendeu o nosso pedido. Então, meu muito obrigado por você trazer essa experiência que você tem no segmento, toda essa expertise e, acima de tudo, essa visão de realmente que nós precisamos ter da gastronomia, porque que as pessoas possam compreender, tanto aqueles que atuam no segmento, mas aqueles que viajam também por N motivos dentro do turismo, que o turismo, não, eu vou além, você falou gastronomia, mas eu vejo o turismo como algo que está ligado a servir, algo que está ligado a um ato de amor. Então que a gente possa humanizar mais essa convivência com as pessoas, essa troca dentro do turismo, entre os segmentos, entre os profissionais, e que nessa ressignificação nós possamos, acima de tudo, buscar saberes, sabores e amores naquilo que cada um trabalha e naquilo que cada um busca, no pouco que ocorre nessa viagem, mas no muito que se leva na troca de experiências que as pessoas têm quando conhecem determinado atrativo, determinada localidade. Só para, antes da gente terminar, Ramon, o Eusário, que foi presidente da Bebetura, ele tinha trazido uma pergunta sobre o profissional que forma em gastronomia. Qual que é a terminologia que é utilizada para esse profissional? Se ele é superior turismólogo, ou bacharel, ou turismólogo, tecnólogo? Hoje em dia a gente tem tanto um curso... Hoje, nosso curso é tecnológico, tecnólogo, só que também, eu não vou me recordar certinho o local, mas também existem bacharéis em gastronomia. Já tem curso bacharelado em gastronomia. Só não vou saber te dizer assim, de cabeça onde que é. E daí também tem essa discussão de se é gastrônomo, gastrólogo, enfim, né? Eu acredito que somos todos gastrólogos, independente se você é um bacharel tecnológico. Tenho minhas... Aí a gente falou do Broto, o Broto entrou na live agora, era que tá acabando, olha isso. Mas eu acho que nós somos gastrólogos no momento geral, pesquisadores em gastronomia. Acho que, como eu disse, a gente está tão engateando que acho que não... Desculpa. Obrigado. A Bolinha a gente falou que é da UFRJ. E eu confio porque o doutorado dela é sobre isso. Então, é sobre as escolas de gastronomia. Então,
eu acho que somos todos pesquisadores da área, além de cozinheiros, né? Essa nomenclatura ainda não, acho que não chegou num consenso. Eu diria que somos gastrólogos, independente do bacharel ou tecnólogo, né? Certo. Suas considerações finais, então, Ramon? Então, no final, eu acredito, como nós discutimos, a tendência realmente é chegarmos num turismo mais local, a gente acabar com essa massificação, viagens longas, uma coisa mais massificada, a tentativa, pelo menos, né, que eu acho que é o que precisa, mas talvez seja só uma tentativa de fortificação de produtos locais, comerciantes locais, espaços locais, até para pós-pandemia, né, até durante e pós, né, que isso também se agregue a finalização, a chegar a uma vacina e continuarmos com esses espaços fortificados. E eu queria também agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. Né? A gente já está aqui com mais de 1 hora de live, aguentando eu falar. Meus alunos já estão acostumados, mas o resto não. Né? Então, eu queria agradecer a todo mundo por isso. Mas as considerações seriam essas. Acredito mesmo que uma das saídas que nós podemos ter é a fortificação de produtores locais, diminuição dessa massificação de viagens longas, de consumo muito voltado para esse capitalismo consumista, de fato criarmos mais turismo por experiências, uma questão mais voltada para o lazer, e seria isso mesmo. Bom, Ramon, meu muito obrigado por ter aceito o convite, por toda essa troca de experiência que nós tivemos do segmento, das dificuldades, das carências, do que pode ser feito nesse novo turismo e que nós possamos seguir caminhando juntos, possamos seguir sempre trocando ideias, porque temos muito a somar ainda nessa caminhada que está só começando. Mais do que nunca ficou evidente que o turismo ele é uma troca e precisa muito dessa ressignificação. Esse vídeo, depois de editado, ele vai para o nosso canal lá no YouTube. Depois nós vamos estar passando o link com o vídeo na íntegra, porque aí como ele foi em 2 partes, nós vamos precisar editar ele para transformar em um só. Então agradecemos a todos que estiveram presentes, a todos que puderam compartilhar também algumas experiências, algumas informações, nos ajudaram e enriqueceram essa live. Ramon, boa noite a todos também que nos acompanharam. Boa noite a todos. E até a próxima. Boa noite, Edu, boa noite a todos também. Então até a próxima. Um abraço, Ramon.